E o Honda Civic chegou à 11ª geração. O modelo que acabou de desembarcar no Brasil, produzido na Tailândia, traz tecnologia de ponta com 3 motores, sendo 2 elétricos e uma combustão com injeção direta e muita tecnologia embarcada. Eu vou falar sobre isso nessa avaliação. Passamos alguns dias com o carro, então você confere tudo a partir de agora. Saudações, pessoal! Nosso carro de teste da semana, novo Honda Civic híbrido, 11ª geração. Como a gente sabe, o Civic ele acabou evoluindo bastante de uma geração para outra e também no quesito preço, com essa tecnologia embarcada, a gente pode dizer que ele não é mais o concorrente do Corolla híbrido, mesmo a versão híbrida do Corolla, que sai mais em conta. O público que a Honda está mirando é outro. Falando em termos de design, de maneira geral, a gente pode dizer que essa 11ª geração, que é produzida na Tailândia, esse carro vem direto da Tailândia para o nosso mercado, ela deixou o Civic mais maduro em termos de design. Então a gente pega, por exemplo, a geração 10, né, que é uma geração que eu sempre gostei bastante, tem aquelas lanternas boomerang, um design um pouco mais agressivo. Nessa daqui a gente vê que a Honda, o modelo amadureceu mesmo, né? O desenho, o capô um pouquinho mais baixo, o carro de maneira geral em medidas é um pouquinho maior, em largura, em comprimento também, pouquíssima coisa, milímetros, mas né, é um detalhe que acaba sendo interessante porque ele é um sedã médio. Então, em termos de design, ele tem um design que, digamos, talvez atraia mais gente do que o anterior. Eu gostava muito, mas muita gente às vezes comentava nas matérias do Civic 10 que achava ele um pouquinho acima, né? O design é um pouco agressivo e tal. Eu sempre gostei, mas agora eu acho que ele está mais para Accord do que para Civic, digamos assim. Mas essa 11ª geração traz justamente esse espírito. Então, começando por aqui, essa é a versão única vendida no Brasil. A gente já viu algumas imagens aí de internet do Civic Type R, né? A versão esportiva, com tração dianteira, né? Enfim, carro com muita potência, tração dianteira delicado, mas veremos na ocasião como ele anda. Mas o desenho eu achei que se encaixa muito bem em termos até de dinâmica de quando você olha, né? Você tem essa grade mais para baixo, o carro ele desce, né? O capô ele está descendo agora. Isso eu achei interessante, particularmente. Faróis auxiliares, esses faróis também com alta tecnologia de iluminação. É um carro, é uma geração que justamente traz muita tecnologia embarcada, que vem sendo uma característica forte da Honda nos últimos tempos, desde o lançamento do novo HR-V. A gente vê que tem o ACC em todas as versões, no caso do HR-V. Ele é um carro realmente que ele evoluiu muito e a questão segurança não foi deixada de lado, né? A gente tem o ACC aqui e realmente, nesse caso, o controle de cruzeiro adaptativo é mais desenvolvido ainda do que o que a gente vê no novo HR-V. Então, interessante. A evolução é a palavra-chave. Uma coisa que eu gostei muito desse carro é isso aqui. Não só o desenho das rodas, mas são rodas de 17 polegadas no mercado, e uma vantagem, digamos assim, das rodas 17 é que você acaba tendo mais conforto, né? Esse carro é bem confortável para andar por conta disso, e eu gostei. Cabe a roda 18 e tal, mas ele ficou bem acertado com a 17, eu gostei. Ele tem uma coisa aqui que mais carros deveriam ter, você abre, ok, por aproximação, só que ele fecha, quando você se distancia do carro, ele já faz o fechamento. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Ó, a iluminação dos faróis bonita, né? Tem uma identidade visual interessante, né? E também aí no estilo boomerang, né? Que a gente comentou. Em termos de medida geral, realmente ficou um carro bonito. Eu gostei, eu achei que ele completou bem. Tá vendo? Fechou a porta. Isso é muito prático, né? Para várias coisas. Você chega, já fecha e pronto. O design da dianteira e da traseira, como eu falei, ele tem um quê de Honda Accord e que ficou diferente, né, nesse sentido. Abertura do porta-mala, não temos fechamento automático do porta-mala, mas também a gente tem uma boa capacidade pensando aí num sedã médio familiar. Internamente, olha só, hoje eu trouxe o Porsche na nossa gravação e a garotinha aprovou. Nas últimas semanas a gente andou de 911, de 320, enfim, né? Agora ele está nessa tranquilidade toda. Bom, espaço interno é uma característica muito boa do Civic, a gente nota isso desde a geração 10 também. Nós temos aqui entradas USB, ventilação para quem vai atrás,
e também um espaço interno bastante razoável, principalmente para duas pessoas viajarem com muito conforto por aqui. E uma terceira, tem um pequeno ressalto, lembra que um grande diferencial da Honda, do New Civic lá em 2007, era justamente o assoalho plano, né? A Honda mudou um pouco isso, mas aí dá para uma terceira pessoa aí com ligeiro conforto e outras duas com conforto. Eu falei exatamente sobre o espaço interno e olha só que interessante, o espaço para as pernas é muito bom, muito tranquilo e realmente dá para viajar aqui um bom tempo. Uma outra característica particularmente que eu gostei bastante, bom, alguns detalhes de acabamento gerais, né, porta e tal, e que a gente vê que tem um acabamento uma preocupação um pouquinho maior com o acabamento, mas gostei bastante também desses bancos. A Honda tem acertado muito nos bancos dos carros ultimamente, o novo City, o novo HR-V, é uma tecnologia de bancos que realmente acaba agradando muito, né, o motorista e os passageiros. Aqui no cockpit, no habitáculo, também muito conforto. Uma coisa que chamou minha atenção foi esse acabamento, a própria, aqui ó, dos difusores de ar, né, o acesso aos difusores de ar, para você mudar, fechar ou abrir. Ele tem um difusor de ar na parte toda, aqui na extensão toda do painel, o que acaba gerando em dias quentes, realmente você consegue rapidamente esfriar ou resfriar, né, o ambiente de uma maneira otimizada. O carro está ligado, volante de 3 raios, nós temos aqui bancos elétricos, tanto do motorista quanto do passageiro. Aqui na lateral nós temos mais alguns ajustes, né? Informações gerais também aqui, o monitoramento geral do carro, controle de tração e tudo mais. Esse volante você faz do lado direito o controle do controle de cruzeiro adaptativo, o cruise control, né? Enfim, direção semi-autônoma, e aqui volume e mudança de faixa também, bem simples. Agora reparem no painel, nesta tela, nós temos aqui, aqui tem monitoramento de tudo, né, que você pode ligar, então monitoramento de saída de faixa e tudo mais, frenagem autônoma. Do lado esquerdo, a gente vê que tem o EV Ready, né, tá pronto para sair, o motor elétrico está com uma carga, mas já vamos chegar lá. Repara aqui, do lado esquerdo, onde parece um contagiros, ele não tem contagiros, na verdade ele te mostra o quanto de potência do conjunto está sendo utilizado. É bem interessante isso e na prática é muito engraçado você notar a diferença de áudio, de som que tem. Multimídia, ao contrário até de outros carros, a multimídia dele é pequena, é uma multimídia até tímida, mas ela te mostra informações sobre o monitoramento da bateria. Então ele é um híbrido convencional, não é plug-in, então a bateria vai sendo recarregada pelo motor a combustão. Como eu expliquei como eu vou falar daqui a pouquinho, e a gente vai explicar em detalhes dirigindo. Então aqui você tem, né, todo o monitoramento, aplicativos, áudio Bluetooth, o aplicativo da Honda, o Apple CarPlay, Android Auto sem fio, funciona bem rápido também. Então isso é bem simples. E aqui também nós temos o ar-condicionado com 2 zonas, carregador por indução, 2 USB, aqui nós temos uma tomadinha também convencional, e aqui a transmissão, modos dinâmicos são 3, o brake hold, eu não gosto muito de usar, mas muita gente gosta, né, de usar, ele segura o carro na subida. E aqui a transmissão é outra questão interessante desse carro, ele não tem uma transmissão convencional, a Honda chama de e-CVT, mas ele não é um CVT, ele é uma transmissão idêntica a carros elétricos, que eu vou falar agora dirigindo, e a gente vai ver como a engenharia trabalhou nesse carro de uma forma muito interessante. Para fechar aqui, o sistema de áudio é da Bose, então o sistema de áudio premium, temos um sistema de áudio de muita qualidade. E uma coisa legal, tem um teto solar de sedã, esse teto solar que tem um tamanho bom. Eu até gosto de alguns tetos solares maiores, mas esse teto solar clássico é muito bom e muito usável também. Aqui a gente tem um dos maiores trunfos dessa versão híbrida. Basicamente ele tem 3 motores. Um motor a combustão, que a gente está vendo aqui, com 143 cavalos de injeção direta. Ele não está ligado às rodas, ele não é um motor de propulsão das rodas. Um motor elétrico, 182 cavalos, a Honda não divulgou a potência combinada, mas a gente sabe que é pouco acima de 200 cavalos. E um terceiro motor elétrico, um segundo motor elétrico, o terceiro motor, que é justamente um gerador. Ele acumula energia que vem do motor a combustão para movimentar o motor elétrico e movimentar o veículo. Inclusive, na questão da caixa de câmbio, é exatamente isso. A caixa de câmbio que ele usa é uma caixa de câmbio idêntica à que a gente encontra em veículos elétricos, tem uma velocidade para frente
e uma para trás, mas eu vou falar isso daqui a pouquinho nas impressões ao volante, aliás, agora mesmo, ó. Fivela os cintos por aí. Vocês estão percebendo agora, estou aqui na Brasleme, uma rua importante aqui, muito bonita, aliás, também da Zona Norte. Agora, vocês estão percebendo que eu estou usando 40 por hora, 50, limite da via, e aqui ele está usando só o motor elétrico. E é interessante essa mudança, porque assim, essa tecnologia híbrida desse carro, realmente eu achei espetacular pelo trabalho de cada motor. Cada motor faz a sua parte, ou seja, o motor a combustão trabalha na sua melhor performance, que é o momento que você precisa ou dar um kickdown, ou acelerar um pouco mais, fazer uma ultrapassagem. Daí entra o motor a combustão com injeção direta, motor 2 litros. Fora isso, o que acontece? Quando você está andando uma velocidade cruzeiro como essa, trânsito mais pesado, tal, ele funciona prioritariamente o motor elétrico, e o motor a combustão, na verdade, ele vai alimentando a bateria. Isso que eu achei mais interessante desse carro, porque não é um híbrido convencional, que o motor a combustão, por exemplo, Corolla, vamos falar do Corolla, que é um híbrido convencional clássico, né? O motor a combustão entra assim que a bateria diminui um pouco, a bateria precisa ser carregada, o motor elétrico entra para tracionar o carro e ajuda também um pouquinho a carregar a bateria. Aqui não, o motor a combustão, nesse caso, ele tem uma função exclusiva de alimentar o motor elétrico, então ele não está ligado nas rodas. Quando eu fiz o roteiro e li sobre isso, falei, cara, muito interessante, porque é um sistema diferente dos híbridos que a gente conhece, onde você tem uma lógica, entre aspas, maior. Eu achei muito legal essa tecnologia da Honda e a ideia em si de você ter 3 motores, mas um motor a combustão que alimenta o elétrico, um motor elétrico propriamente dito, e também aí o motor, o outro elétrico que funciona como um gerador. Então basicamente ele vai sempre gerar energia para o motor, a combustão vai gerar energia para o elétrico. É interessante isso porque é uma forma diferente, eles pensaram meio fora da caixa, digamos assim. Por exemplo, a gente está andando aqui a gente só está usando o motor elétrico, tanto que o motor a combustão dele tem um funcionamento muito curioso, principalmente quando você vai sair, por exemplo, de garagem, vai sair da vaga de garagem do meu prédio, por exemplo, tem rampa, eu paro no quarto subsolo, então tem, né, as rampas. Quando você vai passar pela rampa, ele liga o motor a combustão, porque o motor elétrico fala, não, pô, precisamos de energia aqui para a bateria. Só que o que acontece nesse momento é que o motor elétrico, ele parece o motor a combustão parece um motor estacionário, então ele fica funcionando, ele só não funciona, ele funciona assim, quando você está andando devagar numa rotação só, é muito engraçado você ouvir. E, por exemplo, agora a gente vai entrar na marginal, eu vou acelerar, ele vai acionar o motor a combustão. E daí, quem faz essa mudança de giro, digamos assim, do motor a combustão, que é o que você ouve só, isso aí somente serve para agradar quem está dirigindo. Ele não tem uma função técnica, esse aumento de giro. Tá vendo? Porque o motor não está ligado nas rodas, ou seja, o software muda o som, aumenta o giro, faz esse barulho de aumento de giro somente para o motorista ter a impressão que ele está acelerando. Por isso mesmo que essa transmissão, que eles chamam de ECVT, na verdade é um nome comercial, uma coisa de marketing. A gente sabe que a Honda usa CVT há um bom tempo, mas ele é um câmbio que, na verdade, ele tem 2 marchas. Então, basicamente, ele tem uma marcha para frente e uma para trás, que é o que a gente encontra em carros elétricos convencionais. Acaba sendo muito interessante o funcionamento e é uma das coisas mais legais desse carro. E quando você está acima de 100 km por hora e precisa, daí sim, digamos, que você vai estar usando muito motor a combustão para alimentar a bateria, daí sim é que essa caixa de câmbio, digamos assim, ela faz uma conexão com o motor. Ou seja, só aí é como se fosse uma sexta, uma sétima marcha para fazer esse tipo de funcionamento. Cara, eu achei muito legal, porque é algo diferente, né, do convencional,
E tecnologia, né? Tecnologia é um negócio bacana, é que eu sempre digo no canal, né? É muito legal você falar de clássicos, que é a minha paixão, é o nosso grande referencial, o nosso grande diferencial, mas falar de tecnologia de carro novo nesse ponto é fantástico também. Por fim, duas questões: preço e consumo. Muito bem, ó. Uma coisa interessante desse carro, fala o consumo antes. O consumo dele, como a gente pode imaginar, com esse funcionamento todo que eu acabei de mostrar, ele é bastante otimizado, né? Então a gente tem... eu fiz o consumo urbano, não viajei com esse carro, não peguei estrada. O tempo de teste com o carro foi pequeno, alguns dias só, não uma semana, como o convencional. Mas, de qualquer forma, andando na cidade, a gente conseguiu uma média, a mais baixa de 16,4 e a mais alta de 21,6 mais ou menos. Então, e antes disso, eu vi no histórico aqui de consumo, estava 25, a melhor média. Então é um carro realmente que ele se destaca nesse contexto também de consumo muito otimizado. A gente tem aqui 439 quilômetros de autonomia, eu já andei mais de 100 quilômetros, então esse é um ponto forte. Preço. O preço é uma questão desse carro que tem gerado muitos comentários nas redes sociais, porque a gente está falando do Honda Civic. O Honda Civic que na geração passada era vendido aí na casa dos 180, 190 mil reais, assim como o seu arquirrival. Na verdade, o que a gente nota agora é que o Civic ele deixou de ser um concorrente do Corolla. Então, eu vou fechar aqui só para a gente poder... Deve estar dando... Se melhora, né? Claridade. O Civic deixou de ser um concorrente do Corolla. Quem que a Honda está mirando? Basicamente um público que geralmente compraria um carro premium, um sedã médio premium, por exemplo, um Audi A4, que é até um pouco mais caro, né? Mas enfim. Mas aquele cara que está buscando o quê? Discrição. Porque é muito interessante, tem muita gente assim. A gente acha que todo mundo compra carro, o brasileiro de modo geral compra carro para ter aquela ideia, né, de mostrar pro vizinho. Na maior parte dos casos é. Mas tem muita gente que gosta de carros que tenham tecnologia de segurança, tenham um bom motor, que nem aqui, a potência combinada mais de 200 cavalos. Um carro econômico e tudo mais. Mas é um carro discreto na prática. É um carro que, digamos, não chama atenção. Logicamente, agora ele é novidade, o pessoal olha, quem conhece um pouquinho de carro, donos de Civic geração 10 dão sempre uma olhada. O dia tinha um HRV, um proprietário do HRV do lado, ele veio vindo assim, olhando, não perguntou nada, mas é sempre comum alguém perguntar alguma coisa. Agora mesmo, a gente tá passando aqui e o cara que tá no carro aqui do lado, que é um Siena, meio que apontou para alguém que tá do lado, pô, esse aí é o novo Civic. É engraçado. Então acontece, mas chama atenção porque ele acabou de sair, é lançamento e tudo mais. E tá no mercado já há uns meses, né? Mas é um carro que saiu agora. Mas não é um carro chamativo. Aliás, essa é uma característica dos japoneses, né? Quando a gente pensa Honda Accord, Toyota Camry, Silvio Santos tem um, né, Toyota Camry, são carros muito discretos, são carros que trazem muita coisa de tecnologia, segurança e tal, mas são carros discretos e muita gente busca essa descrição. Logicamente, é um carro caro para um Civic? É um carro caro para o Civic, mas a gente também tem que pensar no que a Honda está pensando, planejando atacar esse outro público-alvo. Logicamente, você tem que fazer esse público entender que esse carro foi feito para isso, né? Isso é uma coisa interessante, porque se fala só um Honda Civic 244 mil, é claro que é um preço elevado, né, para um sedã médio da Honda que a gente já conhece. Mas eles têm lá as estratégias de marketing e a gente vê isso como o público reage, sem dúvida nenhuma. De maneira geral, é isso. Hoje é dia 1º de maio, né, feriado, dando uma voltinha aqui pela Marginal, tranquilamente, às 10h12 da manhã. Tem movimento, mas tá fluindo, então pra gente que mora aqui em São Paulo tá bom, né? Esse é um grande diferencial do carro. Você percebe, ele tem uma força muito grande, né? E essa retomada que se acaba juntando o torque do motor elétrico e tal, é uma coisa que faz ele legal de guiar. Isso é interessante. Mas, sem comparações, eu acho que o GLI, o pessoal até está comparando muito com o Jetta GLI em termos de números de desempenho, né? 0 a 100 abaixo de 7 segundos. Logicamente, é um baita de um carro.
Mas acho que a proposta dele é diferente do GLI. O GLI, como eu falei na matéria, é o TS dos tempos atuais. Esse aqui é uma outra sacada. Mas, em números, logicamente, ele vence. Então, matematicamente, isso tem que ser considerado também. Antes de fechar, estou usando aqui o ACC. O ACC desse carro ele é mais desenvolvido. Você percebe que ele até dá uns avisos para você pegar no volante. Ó, aqui, ó. Que é um problema das nossas vias de maneira geral. Mas ele teve uma evolução a mais, né, em relação ao ACC que a gente está acostumado a ver. É um investimento, claro, em segurança. Essa é uma nova tendência, né, controle de cruzeiro adaptativo. E a gente vai ver cada vez mais isso nos carros de vários valores distintos. Última coisa que eu gosto desse carro é isso aqui. Essa câmera lateral ajuda muito. É muito boa mesmo. Tem um funcionamento interessantíssimo. Obrigado pela audiência. Um grande abraço. Nos falamos. Tchau.